Olá galera, estamos aqui para mais uma aula de física. Nessa aula iremos continuar o nosso estudo sobre a eletrostática e vamos relembrar um pouquinho o conteúdo da última aula. Na última aula a gente viu que um elemento, uma partícula, pode ficar eletrizada se ela ganhar ou se perder elétron. Lembrando que quando ela ganha elétron, ela fica eletrizada negativamente e quando ela perde elétrons, ela fica eletrizada positivamente. Que o processo de eletrização pode se dar por atrito, contato ou indução. Vimos também dois princípios da eletrostática. Mas um princípio vai ser muito importante para essa aula de hoje, que é o princípio da atração e da repulsão de cargas. Quando eu tenho cargas com sinais iguais, elas tendem a se repelir. Quando eu tenho cargas com sinais diferentes, essas cargas vão se atrair. Relembrando, iguais se repelem, opostos se atraem. Bem, se eu estou falando que há uma força de repulsão e uma força de atração em relação aos sinais das cargas, essa força se chama força elétrica. Então, a força elétrica é a interação de atração ou repulsão gerada entre duas cargas devido à existência de um campo elétrico ao redor delas. A capacidade de uma carga criar forças elétricas foi descoberta e estudada pelo físico francês Charles-Augustin de Coulomb, que viveu entre 1736 e 1806, no final do século XVIII. Então, aqui, pela imagem aqui a gente já pode perceber, sinais de cargas iguais, eles tendem a se repelir. Aqui negativo se repele, negativo se repele. Agora, quando eu tenho sinais de força, cargas de sinais diferentes, eles tendem a se atrair. E essa força aqui que faz eles se repelir ou se atrair é chamada de força elétrica. A força elétrica, ela é trabalhada sobre uma lei, que é chamada de lei de Coulomb. A lei usada para quantificar a intensidade da força elétrica que uma carga produz sobre outras cargas é a lei de Coulomb, que foi nomeada como forma de homenagem ao seu descobridor, o físico francês Charles-Augustin Coulomb. Aqui está a fórmula que iremos trabalhar. Eu tenho que a força é igual à constante eletrostática do meio, vezes o módulo da primeira carga, vezes o módulo da segunda carga, dividido pela distância entre os dois, e essa distância em metros e ao quadrado. Lendo a fórmula, fala que a intensidade da força elétrica entre duas partículas pontiformes é diretamente proporcional ao produto dos valores da carga e inversamente proporcional ao quadrado da medida da distância que a separa. Vocês podem estar olhando a fórmula assim, ficando um pouco traumatizado, mas fiquem calmos. Não é nada fora do comum, não. Como a gente já trabalhou cálculos envolvendo notação científica, vai ser fácil trabalhar isso daqui. Então, nessa lei aqui, fala que a força entre duas cargas, aqui a carga número 1 e a carga número 2, eu relaciono a distância que tem uma carga e a outra, e existe essa constante aqui. Essa constante é uma constante que vai depender do meio onde estiver. Mas 99% dos exercícios vai falar que as cargas vão estar no vácuo. E a constante eletrostática do vácuo, que é esse K0, sempre vai valer 9 vezes 10 a nona. Sempre, vai ser sempre esse valor aqui no lugar do K. Se for um valor diferente, é porque o meio é diferente e a questão vai te informar. Se a questão falar que está no vácuo, então sempre vai ser esse valor, que é chamado de constante eletrostática. Vamos ver também que muitas vezes a carga, o valor da carga, não vai estar em notação científica. Ele vai usar esses submúltiplos aqui, o milicoulomb, o microcoulomb, o nanocoulomb e o picocoulomb. Mas o que é muito utilizado é esse daqui, o microcoulomb. Agora, se eu tenho lá, por exemplo, tal partícula tem uma carga igual a 2 microcoulombs, o C. O que isso significa? Microcoulomb tem esse valor aqui, 10 a menos 6. Significa então que isso daqui é 2 vezes 10 a menos 6. Se ele fala que tem uma outra carga, sei lá,
7 picocoulomb. Se é 7 pc, na verdade eu tenho que é 7 vezes 10. Picocoulomb é quem? Elevado a menos 12. Então é muito utilizado. Milicoulomb é a 10 a menos 3, microcoulomb a 10 a menos 6, nanocoulomb 10 a menos 9 e picocoulomb 10 a menos 12. Porém, o que é muito utilizado, em 95%, é o microcoulomb, certo? Bem, vamos resolver questões aqui para vocês pegarem mais efetivamente. Ó. Duas partículas eletrizadas, Q1 igual a 3 vezes 10 a menos 6 coulomb e Q2 igual a 5 vezes 10 a menos 6 coulombs, de dimensões desprezíveis, situa-se a uma distância de 5 centímetros uma da outra. Determine a intensidade da força elétrica, considerando que elas estão no vácuo. Então, já que está no vácuo, a gente vai utilizar a constante eletrostática, K0, que é igual a 9 vezes 10 a nona. Então, primeiro eu vou desenhar para vocês entenderem. Eu tenho aqui uma carga e aqui eu tenho outra carga. Essa carga aqui tem valor de 3 vezes 10 a menos 6. E essa daqui tem valor de 5 vezes 10 a menos 6 também. Então, aqui 3 microcoulombs e 5 microcoulombs. Elas estão a uma distância de 5 centímetros. Pergunta, então. Já que aqui não está falando o sinal, eu sei que ela é positiva e que essa daqui também é positiva. Duas cargas positivas, o que vai acontecer? Força de repulsão. Elas vão se repelir. A pergunta é, qual o valor dessa força de repulsão? Para isso, a gente vai utilizar aquela fórmula lá, que me fala aqui. Força eletrostática é igual a constante vezes a carga de um em módulo, vezes a carga do outro, também em módulo, dividido pela distância ao quadrado. O que eu tenho que observar aqui, gente? A distância sempre tem que estar em metros. Eu tenho ali que a distância é de 5 centímetros. 5 centímetros em metro, eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. É só pegar os 5 e dividir por 100, que eu vou ter 0,05. Vou transformar isso daqui em notação, né? Porque todos que eu estou vendo aqui estão em notação. Então, aqui, ó, 1, 2, 5 vezes 10 a menos 2. Isso daqui é a minha distância. Vou agora substituir aqui, ó. Força de interação é igual. Valor da constante, 9 vezes 10 a nona. Vezes o valor da primeira carga. A primeira carga, Q1, é 3 vezes 10 a menos 6. 3 vezes 10 a menos 6. O valor da segunda carga. O valor da segunda carga, que está falando que é 5 vezes 10 a menos 6. 5 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância. Qual foi a distância que eu achei? Vou botar entre parênteses. 5 vezes 10 elevado a menos 2. Fecho aqui. E isso daqui é elevado ao quadrado, né? A fórmula me fala que isso daqui tem que ser elevado ao quadrado. Vou responder aqui agora, ó. Em cima, vou multiplicar. Ó. Como é que eu multiplico notação? Multiplico as bases, somos expoente. 9 vezes 3, 27. Aqui, ó, primeiro essa multiplicação. 9 vezes 3, que dá 27. 27 vezes 5 vai dar... 27 vezes 5, 135 vezes 10. Agora eu vou somar os expoentes, ó. Menos 6 com mais menos 6 vai dar menos 6. Com menos 6 eu devo 6 para um. 6 para outro eu devo 12. Então, menos 12. Menos 12, mas eu tenho um 9 positivo. Menos 12 com mais 9 vai sobrar menos 3. Dividido por... Aqui embaixo eu já tenho uma potência de uma notação. Eu pego esse 5, elevo ao que está fora. 5 ao quadrado, 25, vezes 10. Vou pegar o expoente que está dentro e multiplicar pelo de fora. Ó. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Força de interação é igual. Vou dividir agora. 135 por 25. 135 dividido por 25, 5,4. 5,4
vezes 10. Na divisão, o que eu faço com o expoente? Diminuo. Qual é o expoente de cima? Menos 3. Menos o expoente de baixo, que é menos 4. É muito importante nessa parte aqui botar entre parênteses, porque aqui vai ter um jogo de sinal. Ó. Menos 3, menos com menos, mais. Menos 3 com mais 4 vai dar 1. 5,4 vezes 10 elevado a 1. Qual é a unidade de medida? Força sempre vai ser medido em newtons. Então, 5,4 vezes 10 a menos 1, newton. Ou eu poderia tirar a notação e colocar que era 54 newtons. De a priori, vocês podem achar que é difícil, mas a gente vai resolver mais questões para vocês entenderem. Próxima questão. Duas cargas elétricas pontiformes idênticas de 1 microcoulomb cada são espaçadas em 0,5 metros no vácuo. Determine o módulo da força elétrica entre essas duas cargas. O que está falando? Fala que tem duas cargas e que cada carga vale 1 microcoulomb. Então, tanto Q1 e o Q2 vale 1 microcoulomb. 1 microcoulomb é igual a 1 vezes 10 a menos 3. Menos 3. Pronto. Aqui está falando da distância. A distância é de 0,5 metros. Já está em metro, não tem o que eu transformar. Só vou transformar para anotação. Isso daqui é o mesmo que 5 vezes 10 a menos 1. E tem que estar no vácuo. Se está no vácuo, a constante eletrostática é 9 vezes 10 a 9. Vou jogar na fórmula agora. Ó. Força de interação é igual a constante vezes módulo da carga vezes o módulo da outra carga, dividido pela distância ao quadrado. Ah, professor, na outra você botou o Q maiúsculo, agora o Q minúsculo. Não importa, gente. Você pode botar os dois maiúsculos, os dois minúsculos, um maiúsculo, outro minúsculo. Não importa. Aqui agora eu tenho que força de interação é igual. Qual o valor da constante? 9 vezes 10 a 9. Qual o valor da primeira carga? 1 vezes 10 a menos 3. Qual o valor da segunda carga? 1 vezes 10 a menos 3. Dividido pela distância. Quem foi a distância? 5 vezes 10 elevado a menos 1. E isso tudo aqui ao quadrado. Força de interação vai dar 9 vezes 1, 9 vezes 1, 9. Repito, 10. Somos expoente. Menos 3 com menos 3, menos 6. Menos 6 com mais 9 vai dar 3 positivo. Aqui agora, ó, 5 elevado a 2 é 25. Vezes 10. Menos 1 vezes 2. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Força de interação é igual. 9 dividido por 25 vai dar 0,36. Vezes 10. Vou diminuir os expoentes. Ó. Em cima é 3, menos embaixo que é menos 2. Menos com menos mais, 3 mais 2 é igual a 5. 0,36 vezes 10 elevado a 5. Puxo a vírgula para cá, aí eu tenho que a força de interação é igual a 3,6 vezes 10 elevado a 4 newtons. Essa é a força de repulsão, já que as duas cargas têm o mesmo sinal, existente entre essas duas cargas. Outra questão. Duas cargas pontiformes igualmente carregadas com carga elétrica de 3 microcoulombs estão afastadas uma da outra por uma distância igual a 3 centímetros e no vácuo. Sabendo que a constante eletrostática do vácuo é 9 vezes 10 a nona, a força elétrica entre essas duas cargas será. Então, vamos lá. Quais são as informações que eu tenho? Fala que está no vácuo. Se está no vácuo, K0 aqui é igual a 9 vezes 10 a nona. A distância é de 3 centímetros. Eu tenho 3 centímetros passando para metro, divido por 100, vai ficar 0,03, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 2. Qual o valor da carga? Primeira carga vale 3 microcoulombs. Então, 3
microcoulombs é igual a 3 vezes 10 a menos 6. A segunda carga tem o mesmo valor, 3 microcoulombs, que também é 3 vezes 10 a menos 6. Aí ele está perguntando qual é a força de interação. A força de interação vai ser quem? Força de interação constante vezes módulo da primeira carga vezes módulo da segunda carga, dividido pela distância ao quadrado. Força de interação é igual. Valor da primeira da constante, 9 vezes 10 a nona, vezes valor da primeira carga, 3 vezes 10 a menos 6, vezes valor da segunda carga, também 3 vezes 10 a menos 6. Dividido por, qual é a distância? Distância vai dar 3 vezes 10 a menos 2, isso aqui ao quadrado. Força de interação é igual. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Repito, 10. Somando os expoentes, ó, menos 6 com menos 6, menos 12. Menos 12 com mais 9, menos 3. Dividido por 3 ao quadrado, vai dar 9 vezes 10. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Força de interação é igual. 81 dividido por 9 dá 9. Repito, 10. Vou diminuir agora os expoentes. Em cima eu tenho menos 3. Menos embaixo também eu tenho menos 4. Menos com menos, mais. Então, vai ser menos 3 com mais 4, que vai dar mais 1. 9 vezes 10 elevado a 1. Newtons é a minha resposta. Então, tá aí o nosso conteúdo de força de interação. Inicialmente, eu só coloquei essa fórmula para facilitar o trabalho de vocês. Sei que pode parecer um pouco difícil, mas vai envolver muito o que a gente aprendeu de notação científica. Vocês vão precisar saber de notação e o resto é só substituir e fazer as operações. E lembrando que a força elétrica é dada pelo processo de repulsão ou de atração. Os 3 exemplos que a gente fez foi de repulsão. Mas se eu tivesse uma carga positiva e uma carga negativa, o que mudaria? Não mudaria absolutamente nada. Quando eu falo módulo da carga, significa que eu não vou colocar na questão o sinal. Só vou botar o valor. Porém, eu sei que se uma é positiva e a outra é negativa, a força vai ser de atração. Sei que vocês devem ter dúvida. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp. Mande sua dúvida para mim, que eu vou estar aqui para ajudar vocês. Vou passar a atividade no PDF. É muito importante que vocês respondam. Eu vejo que tem alguns de vocês que estão copiando do colega, e eu posso falar isso porque está vindo questões assim bem erradas, até coisas absurdas, e o outro está igual. Então, é porque está copiando. Então, tomem cuidado com isso, tá bom? E é isso aí, galera. Até a próxima aula.